Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com toda a sua família neste dia do Senhor. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, neste domingo, desejando realmente que a graça do Senhor habite na sua vida, que a presença do ressuscitado se faça sentir no seu dia, cada hora deste dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia da palavra deste domingo da solenidade da Ascensão do Senhor nos é dirigida no dia de hoje a partir do Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa liturgia da Ascensão do Senhor vem nos chamar a atenção para compreendermos essa nova forma de Jesus viver entre nós, para nos sentirmos confortados pela certeza de que Ele está conosco. A igreja celebra hoje aquele acontecimento glorioso do dia em que nosso Senhor, tendo terminada a sua missão aqui nesta terra, ascendeu aos céus para junto do Pai, conforme ele já tinha predito, tinha preparado os seus discípulos já por um bom tempo. Então hoje nós recordamos aquele glorioso dia em que, à vista dos seus discípulos, Jesus subiu ao céu, mostrando não ser somente aquele grande mestre que se destacou na história
e ficou limitado às memórias da história. Ele é muito mais do que isso. E está no céu. Mas ao mesmo tempo, ele continua reinando aqui na terra. A ascensão do Senhor é uma festa, irmãos. Mas é uma festa estranha, se nós formos pensar direitinho. Isso porque, por um lado, é sim motivo de alegria para os discípulos, pelo fato que Jesus cumpriu a sua obra, aquela obra de salvação, viveu a sua Páscoa, nos garantiu o céu, nos devolveu a possibilidade de viver no céu, sim. Então é um motivo de alegria, sim. Aquela obra salvadora que começou lá na encarnação foi concluída. Quer dizer, aquela humanidade que foi assumida pelo Verbo de Deus na encarnação foi introduzida por Jesus na eternidade de Deus. Temos que nos alegrar por isso, sim. Mas por outro lado, vejam só, não deixou de ser também motivo de tristeza, de algum modo, para aqueles discípulos, para os discípulos daquela hora, porque Jesus os deixa. O fato da presença física, visível, tocável, não ser mais possível para o discípulo e para a discípula é um motivo de dor, não há dúvidas disso. Então a ascensão também é um motivo e um modo de Jesus reavivar a esperança e a confiança e a fé dos discípulos. Se é uma festa, motivo de alegria, e ao mesmo tempo, de modo particular para os discípulos daquela hora, foi também um motivo de dor e de uma tristeza, ainda que passageira, mas de uma tristeza, na ascensão, Jesus motiva a esperança e a confiança do discípulo e da discípula. No Evangelho de hoje nós vemos Jesus que convoca os discípulos para irem até a Galileia. Ele quer encontrá-los ali, naquele monte que ele indicou. Pois bem, existe algo de contraditório naquele encontro no monte. Nós ouvimos que os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. E ainda assim, alguns duvidaram. Mesmo vendo naquele monte que ele tinha indicado, mesmo assim alguns duvidaram. Mas afinal de contas, eles não tinham comido com ele depois da ressurreição? Eles não o tinham encontrado tantas vezes naqueles últimos 40 dias que ele ainda passou pela terra depois da ressurreição? Como é possível que alguns ainda duvidassem? A verdade, irmãos, é que ver Jesus, escutá-lo, comer com ele, não é suficiente para a nossa fé. Não é suficiente. A fé vai além de tudo isso. É possível que se faça todas essas coisas, todas essas experiências, e ainda assim continuar duvidando. Com a ascensão, nós fazemos memória daquele momento em que Jesus é elevado ao céu e desaparece aos olhos da humanidade. Mas isso não quer dizer que Jesus foi embora. Não. Aliás, a última palavra de Jesus no Evangelho de hoje não é eu vou indo embora. Não.
Mas o contrário, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ao desaparecer, Jesus apenas confirma que ele continua sendo Deus conosco. E aí sim, a fé adquire uma nova dimensão. Porque se vendo o Senhor, tocando nele, comendo com ele, ainda assim alguns duvidaram, agora é que o discípulo será provado, porque não o verão mais, não o tocarão mais, não comerão mais com ele, mas serão chamados a crer que ele está com eles todos os dias até o fim do mundo. E para nós também, discípulos de agora, somos chamados a crer e a professar cada vez mais essa fé, que ele está conosco todos os dias, mesmo quando ele pareça não estar. A fé é purificada com a ascensão. Não há dúvida disso. Na ascensão, Jesus deixa de estar próximo fisicamente para se tornar uma presença interior e real. Se Jesus não tivesse ido para o Pai, se sua presença física não tivesse desaparecido, ele não poderia começar a viver na vida dos seus discípulos. Irmãos e irmãs, Jesus sobe ao céu para que possa ao mesmo tempo estar presente no mais profundo de nós. A experiência da fé, de fato, é aquela de ver e perceber algo de mais profundo do que aquilo que podemos tocar com os nossos sentidos, ver com os nossos olhos físicos. A fé é ter a certeza de que ele não está mais simplesmente à nossa frente, do nosso lado, atrás de nós, mas está dentro de nós. Com a ascensão, o discípulo passa a não mais caminhar ao lado de Jesus, mas Jesus passa a caminhar dentro do discípulo. E eu e você, batizado e batizada, somos discípulos do Senhor. Ele está vivo e junto de nós, e permanecerá conosco até o fim do mundo. Peçamos então, irmãos e irmãs, a Jesus, que Ele nos dê esta graça de nos alegrar por sentirmos a sua presença, que Ele nos ajude a buscarmos transformar a terra, esse ambiente em que vivemos, no nosso cotidiano, a transformar o nosso trabalho, a transformar a nossa vida familiar em céu. Assim, nós poderemos esperar ansiosos a plenitude daquela vida que Ele nos prometeu na eternidade. Lembrem, Jesus foi para o céu para permanecer conosco. Nós estamos aqui na terra, mas ao mesmo tempo já fomos introduzidos na eternidade. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra, colocá-la no coração e na inteligência, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me